Boa noite, irmãos. Vamos nos colocar de pé, vamos orar para darmos início a esse culto de gratidão ao Senhor por todas as bênçãos dele derramadas sobre as nossas vidas. Amém? Senhor, nós estamos aqui em teu nome reunidos, Pai. Queremos celebrar o teu santo nome. Queremos, Pai, em tudo ser gratos, porque até aqui a sua boa mão tem nos ajudado, Pai. Nós queremos entrar nesse novo ano que se inicia debaixo, Pai, da tua santa proteção, debaixo, Pai, do teu cuidado e consagrando, Pai, as nossas vidas ao Senhor. Receba o culto que prestamos a Ti, é no nome de Jesus que oramos. Amém, amém. Quem derrotou a escuridão e me amou até o fim, é o Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Com sua voz sacode a terra, em sua presença não há palavras, o Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Maravilhosa graça, seu infinito amor tomou o meu lugar, a minha cruz levou, sua vida entregou para me resgatar. Oh, pra sempre eu canto o que fizeste a mim. Quem traz a paz? Quem traz a paz para o meu caos e faz o órfão um filho seu, o Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Quem é o Rei sobre as nações? Sua justiça é como o sol, o Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Maravilhosa graça, seu infinito amor tomou o meu lugar, a minha cruz levou, sua vida entregou para me resgatar. Oh, pra sempre eu canto o que fizeste a mim. Oh, vamos declarar que Ele é digno. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro que a maravilhosa graça, seu infinito amor tomou o meu lugar, a minha cruz levou, sua vida entregou para me resgatar. Oh, pra sempre eu canto o que fizeste a mim. Amém? Como é bom poder louvar o Senhor pela sua maravilhosa graça derramada por mim e por você.
quando eu penso, né, nesse ano de 2026, quantas coisas o Senhor tem feito pelas nossas vidas. Eu creio que cada um de nós aqui temos pelo menos uma coisa a agradecer ao Senhor, né? E como passou rápido esse ano. E eu quero convidar você a agradecer o Senhor juntamente comigo, amém? Como agradecer a Jesus o que fez por mim, e bênção sem medidas, vem provar o seu amor sem fim, nem anjos podem expressar a minha eterna gratidão. Tudo que sou e o que vier a ser, eu ofereço a Deus. A Deus demos glória, a Deus demos glória, a Deus demos glória pelas bênçãos sem fim, com seu sangue salvou-me, seu poder transformou-me. A Deus demos glória pelas bênçãos sem fim. Glória ao nome do nosso Deus, amém? Amém ou não amém? Vamos continuar agradecendo esse Deus. Eu sou grato por tudo que tenho, o tesouro maior desse mundo me foi dado como herança eterna. Maior prova de um amor tão profundo. Tenho vida, alegria em todo tempo. Tenho amigos, família, muitos irmãos. Foi Jesus, meu amigo verdadeiro, que fez tudo ao me dar a salvação. Louvarei, louvarei ao Senhor em todo tempo. Seu louvor estará continuamente em meus lábios e também no coração. Jesus Cristo será sempre minha canção. E eu
mais uma vez, eu sou grato. Eu sou grato por tudo que tenho. O tesouro maior desse mundo me foi dado como herança eterna. A maior prova de um amor tão profundo. Tenho vida, alegria em todo o tempo. Tenho amigos, família, muitos irmãos. Foi Jesus, meu amigo verdadeiro, que fez tudo ao me dar a salvação. Louvarei ao Senhor em todo o tempo. Seu louvor estará continuamente em meus lábios e também no coração. Jesus Cristo será sempre minha canção. E eu por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço,
Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar, te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço, te agradeço, te agradeço. Pai, nós te agradecemos, porque o Senhor, Pai, é um Deus que se entregou por nós, é um Deus que se importa com as nossas vidas e que nos trouxe reconciliação, Pai. E nós queremos agradecer ao Senhor por tudo que o Senhor fez, ainda irá fazer na vida de cada um de nós. E nós te pedimos, Pai, que o ano de 2026 seja um ano abençoado na Tua presença, Pai. Que possamos permanecer firmes e constantes, sempre abundantes, Pai, na Tua obra. E que o Senhor venha poder usar as nossas vidas como o Senhor bem a quiser. Venha falar aos nossos corações nessa noite. Que possamos, Pai, ser edificados uma vez mais pelo poder da Tua palavra e que o Teu Santo Espírito, Pai, dia após dia, venha estar ministrando aos nossos corações. No nome de Jesus oramos, agradecidos. Amém. Amém. Graça e paz, meus irmãos, irmãs. Estamos hoje celebrando o último culto deste ano. Nós estamos aqui reunidos para adorar o nosso Deus e com muita gratidão no coração, porque nós estamos terminando o ano de 2025 e estamos também aqui para pedir a Deus que nos abençoe neste novo ano, para que possamos ter um 2026 repleto das bênçãos de Deus, mediante a direção e o cuidado do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Então é muito bom estarmos aqui, unidos como igreja, para findar mais um ano e começar um novo ano juntos, cultuando o nosso Deus. Neste momento, nós queremos fazer uma assembleia para a eleição e posse da nova diretoria para o biênio 2026-2027. Nós reunimos a liderança da igreja, conselho de obreiros, e entregamos também uma folha para indicação ou autoindicação de cargos, e depois das indicações feitas por este conselho, tomando também por base a pesquisa que fora feita, nós consultamos todas as pessoas que foram indicadas e então no dia 21 nós fizemos uma eleição junto da igreja para que hoje não tivéssemos que ficar
discutindo tanto a respeito, quem vai ser eleito ou não, quem vai concorrer ou não. Então nós fizemos isso conforme convocação prévia, né, para o dia 21 de dezembro. Então nós temos aqui uma diretoria e um conselho fiscal que nós queremos hoje, de certa forma, homologar o que fora acertado com a própria igreja. Então, nesta Assembleia nós não vamos ter indicações para concorrer a cargos. Nós vamos apresentar a diretoria que fora indicada e eleita por voto comum no dia 21. Mas a Assembleia oficial de eleição é essa de hoje. Então nós temos aqui o pastor Paulo, ele é o presidente por tempo indeterminado, enquanto bem servir, de acordo com o nosso estatuto. Então, nesse caso, a eleição é do primeiro vice-presidente, segundo vice-presidente, primeiro e segundo secretárias, primeiro e segundo tesoureiros e o conselho fiscal. Então, como vice-presidente indicado e que aceitou e a igreja o elegeu, é o irmão Reginaldo Luiz Balbino. O segundo vice-presidente, o irmão Mitônio Xavier Hortêncio Júnior. A primeira secretária, Miriam Rossana Moreira Balbino. Segunda secretária, Shirley Barbosa dos Santos Silva. Primeiro tesoureiro, irmão Clóvis Fernando de São Severino. E o segundo tesoureiro, Bruno Henrique dos Santos Silva. Então, eu coloco diante da igreja esta diretoria que a igreja no dia 21 elegeu, para que seja homologada neste momento. Eu abro a palavra a quem quiser fazer uso dela, né? E assim a gente poder fazer a votação. Alguém quer perguntar alguma coisa? Algum questionamento? Se não, os irmãos favoráveis à homologação dessa diretoria, levanta sua mão, por favor. Obrigado. Tem algum contrário? Pode abaixar a mão. Tem algum contrário? Erga também a sua mão. Não havendo, então a diretoria está eleita. E o conselho fiscal, que fora então também indicado, consultado e que aceitou, e a igreja também acolheu, é composto pelos seguintes irmãos: Raíssa Silvério Magalhães como relatora, o irmão Vitor Afonso Rangel, o irmão Francisco Vitor Frade e o irmão Gabriel Amorim Pereira. Alguém quer perguntar alguma coisa? Visto que nós fizemos isso antecipadamente, exatamente para não ter nenhum contratempo. E também para que terminemos, né, o ano eclesiástico hoje e já começa uma nova diretoria a partir de amanhã. Então, os favoráveis para que aprovemos homologuemos esse conselho fiscal, levante também a sua mão. Obrigado. Se vier contrário, pela mesma forma. Então, não havendo, eu convido os irmãos que foram eleitos a virem à frente para que a gente possa dar posse a essa diretoria e o conselho fiscal. Sei que alguns desses irmãos não estão presentes hoje, mas presentes no dia 21 e também consultados foram. Então, eu convido então o irmão Reginaldo não está presente, o irmão Mitônio, a irmã Miriam não está presente, também a irmã Shirley não está presente, ou está presente a irmã Shirley? Não, não está presente nem o irmão Bruno, mas o irmão Clóvis está presente. E o conselho fiscal, Raíssa, Vitor, Francisco e Gabriel. Os irmãos presentes, então, venham aqui para que nós possamos orar e dar posse a toda a diretoria
e o conselho fiscal representado por esses irmãos. Irmão Mitônio, solicitado aqui à frente. Eu convido a igreja a ficar de pé, estender a sua mão, né? E nós estaremos dedicando estas vidas a este ministério de representar a igreja como diretoria administrativa. Vamos orar? Deus maravilhoso, nosso Pai dos céus, eu, em nome do Senhor Jesus, suplico as tuas bênçãos sobre esses irmãos, irmãs, que o Senhor separou para fazerem parte da diretoria e do conselho fiscal desta igreja. Que o Senhor os abençoe, que o Senhor os revista de sabedoria e de temor do teu nome, que o Senhor os use para não apenas representar a igreja, mas serem bons e fiéis representantes do teu reino neste mundo. E com amor, com dedicação, possam consagrar suas vidas ao Senhor no trabalho para o qual o Senhor os investiu nesta noite. Que o Senhor os abençoe e os guarde. Faça resplandecer sobre eles o seu rosto e tenha misericórdia deles. Sobre eles, ó Pai, o Senhor levante o seu rosto e lhes dê a paz, para que em tudo sejam bênçãos para a tua igreja e para o teu reino. No nome de Jesus, nós oramos a ti e os declaramos empossados nas devidas funções para as quais foram eleitos, para a tua honra e glória, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, podem assentar, muito obrigado. E eu quero então também declarar encerrada esta assembleia, e a nossa diretoria então está eleita e empossada. Ou melhor dizendo, homologamos a diretoria que elegemos no dia 21. Irmãos, eu convido aos irmãos a abrirem suas Bíblias em Filipenses capítulo 4. Nós vamos ler os versos 13 e 14. Poderemos ler juntos, está aqui projetado na tela. Então, este ano de 2026, nós queremos dar o foco de que precisamos avançar. Nós não podemos ficar parados ou estagnados, nós precisamos avançar. E aqui a palavra de Deus nos fala de um alvo que Deus tem separado para nós. E nós precisamos nos dedicar a alcançá-lo. Então, vamos ler juntos o texto que está escrito ali? Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Filipenses 3, 13 e 14. Amém. Irmãos, nós temos um alvo a alcançar. Nós temos o chamado celestial de Deus em Cristo para a nossa vida. Qual é o chamado celestial de Deus em Cristo para a nossa vida? Vocês já pararam para pensar nisso? O alvo da vocação celestial de Deus em Cristo. Nós precisamos prosseguir, nós precisamos avançar para alcançá-lo.
Em primeiro lugar, nós podemos e devemos pensar neste alvo como a nossa salvação. Ser salvo por Deus através de Jesus Cristo. O fato é que quando nós entregamos nossa vida a Cristo, e Ele se tornou o Senhor e Salvador da nossa vida, nós já fomos salvos. Mas a nossa salvação, adquirida pela fé em Cristo, ela é um processo que está acontecendo em cada um de nós todos os dias, à medida que as nossas vidas são transformadas para refletir o caráter de Deus. O apóstolo Paulo, ele fala que nós precisamos operar ou realizar a nossa salvação. Em que sentido? No sentido da santificação da nossa vida a Deus. À medida em que eu cresço na graça e no conhecimento de Jesus Cristo, à medida em que eu cresço para alcançar a estatura completa de Cristo. Então, esta salvação está sendo operada na minha vida. Essa salvação também está sendo operada na sua vida. Ou você acredita que já está tudo feito? Claro que não, não é? Porque ainda carregamos conosco um corpo de morte. Ainda temos uma natureza humana sujeita ao pecado. Não que o pecado esteja escravizando ainda a nossa vida, mas estamos sujeitos a errar. Porque Cristo, quando nos salvou, nos livrou da lei do pecado e da morte, por meio do Espírito Santo. Então, eu e você, em Cristo, hoje, somos salvos, estamos salvos, mas esta salvação, ela está sendo reservada de forma plena, perfeita, gloriosa, nos céus. É um chamado celestial de Deus em Cristo para a minha e para a sua vida. À medida em que eu vivo para Cristo, à medida em que eu me aperfeiçoo nele, então esta salvação está sendo realizada em mim. Mas essa salvação só pode ser realizada na vida de quem a recebeu. Não é algo que eu ou você podemos conquistar com o nosso esforço pessoal ou com o nosso mérito humano. É algo que Deus fez e está fazendo na nossa vida. Por isso, avançar significa permanecer firme no propósito da salvação em Cristo. Significa permanecer firme na vida cristã, ou viver a vida de Cristo, ou a vida semelhante à de Cristo. Ser um cristão é isso, é viver uma vida semelhante à vida de Cristo. Ser cristão não é apenas um nome ou uma questão de religiosidade. Ser cristão é um relacionamento pessoal, íntimo, de amor com Deus por meio de Cristo. Viver a mesma vida semelhante à de Cristo. Isso é ser um cristão. Então nós precisamos vivenciar uma vida de prática
e de realização do reino de Deus na nossa vida. Por que motivo eu recebi Cristo como meu Salvador? Por que motivo você recebeu Cristo como Salvador de sua vida? Nascemos de novo, agora precisamos avançar, crescer. Adorar e servir o nosso Deus. Viver para a glória de Deus, viver para o céu, viver para a vida eterna. Este é o outro aspecto do avançar, ou do chamado celestial de Deus em Cristo para a nossa vida, a vida eterna. Eu estou vivendo em realização da vida eterna. Esta é a realidade, este é o chamado celestial de Deus para mim e para você. O Senhor Jesus, Ele tinha sempre uma grande multidão que o seguia. Mas nem todos os que seguiam a Jesus estavam seguindo pelo motivo certo, pelo motivo da fé nele como o Filho de Deus, da fé nele como o Salvador, como o Senhor da vida, e para viver a salvação. Muitas pessoas estavam seguindo a Jesus porque ele tinha uma mensagem poderosa, impactante. Ou seja, ninguém ensinava como ele ensinava, ninguém falava como ele falava. Ele falava com poder e com autoridade. E também Jesus atendia às necessidades temporais deles, saúde, alimento. E resolver problemas pessoais. Tudo isso deveria ser consequência de um relacionamento de fé, de amor e de salvação por meio de Cristo. Que adianta você receber um milagre de uma cura física, terrena, viver ainda muitos anos de vida e depois não poder ir para o céu porque você não está seguindo a Cristo de acordo com a vontade dele. Então assim foi que Jesus curou muitos enfermos, até ressuscitou mortos, dos quais, penso eu, muitos não se salvaram. Apenas receberam um milagre terreno, não o milagre da salvação, o milagre da vida eterna. Como é que você pode saber que tem ou pode receber o milagre da salvação? É a sua fé em Jesus, é o seu relacionamento com Ele, sua comunhão com Ele. É você saber que anda com Ele e Ele está com você. Agora, se você me disser, eu pratico a fé evangélica, mas praticar a fé evangélica sem um relacionamento com Jesus não é nada. Não tem valor nenhum para a sua salvação. Porque sua salvação quer dizer que os seus pecados foram perdoados, a sua vida foi transformada para ser uma nova pessoa em Cristo e você está agora caminhando como uma nova pessoa resgatada por Cristo de acordo com a vontade de Deus. Você está vivendo de acordo com a vontade de Deus para a sua vida. Não simplesmente obedecendo por obrigação de obedecer, mas obedecendo porque você tem a presença de Deus na sua vida e você anda presentemente com Ele pela fé. É o tipo de situação que somente você
buscando a presença de Deus, e Deus, de uma forma íntima e pessoal, pode revelar a você. Por mais que eu tente explicar, você precisa experimentar isto. E ninguém vai poder fazer isso por você. Você pode ter muitas pessoas de Deus que oram por você e você reconhece que elas são atendidas por Deus, até atribua a elas certo poder de oração, mas se você mesmo ou se você mesma não tiver um relacionamento de salvação íntimo, um relacionamento pessoal com Deus, você não tem o direito de ir para o céu se apoiando na fé do outro. Ou porque pratica uma religião. Então, olha, nós já vivenciamos aqui como igreja, por exemplo, o ano da comunhão, o ano do testemunho, o ano da unidade. Agora estamos desafiados a viver o ano de avançar. Precisamos colocar em prática todo o aprendizado que Deus tem ministrado ao nosso coração ao longo desse tempo. Deus tem ensinado você? Tem. À medida que você lê a Bíblia, à medida que você participa da escola bíblica dominical, à medida que você ouve as pregações da palavra de Deus, seja pelo pastor Paulo, seja por qualquer um outro pastor comprometido com a Bíblia e que prega a Bíblia verazmente, Deus tem falado com você. Deus tem ensinado você. E o que isto tem feito em você? O que isso tem impactado a sua vida? Você tem procurado avançar no aperfeiçoamento da sua vida espiritual, no crescimento da sua fé? Você tem procurado avançar em fazer a obra de Deus conforme o dom que Ele separou para você viver, ou preparou para você? Então é preciso avançar. E a palavra de Deus, ela diz que nós não devemos ser meros ouvintes da palavra, mas praticantes. Porque uma pessoa que simplesmente ouve é como aquela pessoa que se olha no espelho e depois esqueceu de como estava. E é fato, né? Nós nos olhamos no espelho muitas vezes, né? Porque depois de nos ter aprontado, nós imaginamos que algo já não está mais como estava quando nos olhamos no espelho. Nos esquecemos de como estava também. Então, não apenas ouvinte, mas praticante, ou obedecendo a palavra. Jesus, ele fala o seguinte: olha, irmãos, uma pessoa que apenas escuta a palavra e não coloca ela em prática, é como um construtor que constrói uma casa linda, bonita, um design maravilhoso até, poderíamos dizer, mas a constrói sobre a areia sem alicerce. Jesus disse que essa pessoa, ela, quando enfrenta as adversidades, ou seja, quando as intempéries, né, da natureza batem contra esta casa, ou seja, o vento, a tempestade, a enxurrada, essa casa vai ter a areia que está debaixo dela lavada, levada, e ela vai cair, e é grande a sua ruína, como diz Jesus. Somente ouvindo e obedecendo é que nós somos como construtores que constroem a sua casa sobre a rocha com um alicerce sólido.
E essa rocha é a palavra de Deus, é o próprio Jesus. Então precisamos avançar. Então, a palavra de Deus nos diz que nós temos o compromisso, nós temos a responsabilidade de sermos semelhantes a Jesus. Como estamos caminhando nessa direção? Você e eu temos buscado viver uma vida parecida com Cristo? As pessoas podem sentir o cheiro de Cristo na nossa vida, ou ver Cristo em nós. O apóstolo Paulo diz que nós somos o bom cheiro de Cristo, ou seja, as pessoas veem em nós a vida de Cristo. Temos avançado nessa direção? Qual tem sido o nosso testemunho? Um testemunho em que o amor de Deus é revelado através da nossa vida? Um testemunho em que a justiça de Cristo é revelada por meio das nossas obras, ou boas obras, ou de uma vida de retidão? A santidade dele está sendo revelada numa vida dedicada a glorificar a Deus? Nós somos santos para glorificar a Deus. Não somos santos simplesmente para viver uma vida confortável para nós mesmos. Somos santos para glorificar a Deus, como adoradores, servos de Deus. Então nós temos o desafio de sermos semelhantes a Jesus, precisamos avançar nisso. Temos o desafio de fazer discípulos para Jesus e precisamos também avançar nisto. Quantas pessoas à nossa volta, ou pessoas com quem mantemos contato e não têm ainda Jesus como Salvador? Nós não temos como fazer com que essa pessoa tenha Jesus, mas nós precisamos compartilhar com elas a respeito de Jesus. E não somente falar, mas nós precisamos demonstrar através da nossa vida a vida de Jesus. Fazer discípulo, ser modelo, ser exemplo. Isso começa dentro da nossa casa, para com o nosso cônjuge, para com os nossos filhos, para com os nossos vizinhos, nossos parentes em geral. Precisamos compartilhar o Evangelho de Cristo e a revelação dele através da nossa vida salva, consagrada e que reflete a semelhança dele. Temos também o trabalho de edificação uns dos outros para a edificação da igreja. Ter zelo e ter cuidado uns dos outros. A palavra de Deus diz que nós precisamos ter uma palavra agradável, temperada com sal. Tudo que fizermos, fazermos com amor, porque o amor é o vínculo da perfeição. A ninguém devemos dever coisa alguma além do amor. E como todos nós lidamos com a imperfeição uns dos outros, ter cuidado, amar, ter zelo, vai implicar em levar as cargas uns dos outros, suportar uns aos outros em amor, ter uma palavra de encorajamento, mesmo quando nós estamos reprovando o erro, mas uma palavra de encorajamento, de amor. E sabendo que o único que pode agradar a todos nós de forma plena e perfeita é Deus.
mas nem Ele o faz sempre em virtude do nosso caráter pecaminoso. E às vezes nós queremos que as pessoas façam pra gente aquilo que só Deus pode fazer. E também, muitas vezes, nós não nos colocamos à altura daquilo que é o propósito de Deus para a nossa vida. Precisamos avançar, irmãos. Avançar no cuidado mútuo e na edificação uns dos outros e da igreja. Devemos trabalhar para a volta de Cristo e o estabelecimento do reino eterno do nosso Deus. Trabalhar para a volta de Cristo. Como que eu posso trabalhar para a volta de Cristo? Pregando o Evangelho. Quando o Evangelho do reino chegar ao conhecimento de todos, então virá o fim. Foi o que Jesus disse. Deus não quer que ninguém se perca, que todos se arrependam, mas para isso é preciso que o Evangelho de Cristo chegue ao conhecimento de todos. Quem crer será salvo, quem não crer estará assumindo o risco da sua própria condenação. Então precisamos avançar, e avançar nos remete a olhar para Jesus, esquecer das coisas que para trás ficam. Há tantas coisas ruins e desagradáveis que a gente precisa de deixar de lado, não ficar revivendo, remoendo. Que a gente precisa de olhar para a graça e a misericórdia de Deus que perdoa, que transforma, que nos dá um novo coração, um novo espírito, um espírito reto. Então esquecer das coisas que para trás ficam, e que tem muita coisa que podem ser até boas, mas são empecilhos, estorvos na vida cristã. A gente também tem que deixar isso de lado. O apóstolo Paulo diz que considerou tudo como esterco para poder ter a Cristo. O apóstolo Paulo abandonou uma vida de destaque entre o seu povo. Poderíamos dizer que ele era o cara, né? Porque ele era instruído na cultura grega, na cultura romana e na cultura judaica. Ele teve o mais excelente mestre em Judá para poder instruí-lo, Gamaliel. Ele foi instruído aos pés de Gamaliel, um grande rabino. Mas ele deixou tudo isso. O dia que ele teve o encontro dele com Jesus, ele largou mão de tudo isso para poder seguir e servir exclusivamente a Cristo. E ele chegou a dizer o seguinte: olha, se eu tivesse que agradar as pessoas, não estaria agradando a Deus agora. Então ele abriu mão de tudo, renunciou para poder ter Cristo, tão somente Cristo, para a sua fé e para a sua salvação, e para servir a Deus. Avançar significa ser um bom servo, uma boa serva, considerando a vontade de Deus, seus dons, seus talentos, e representar Cristo neste mundo. Representar Cristo, ou seja, que o mundo possa ver Cristo na nossa vida. Então devemos servir com alegria ao nosso Deus e sermos adoradores de tempo integral, e assim reconhecer e ouvir o chamado de Deus, que prossigamos para alcançarmos o prêmio do chamado celestial dele em Cristo.
Ele vai dizer para mim e para você: servo bom e fiel, sobre o pouco você foi fiel, mas sobre muito te colocarei. Entra, pois, agora no gozo do teu Senhor. Então, que Deus abençoe a cada um de nós para prosseguirmos, para avançar, recuar jamais. Deus não nos deu um espírito de covardia, mas espírito de respeito ou de temor e de poder para avançar. Irmão, irmã, torne-se aquilo para o qual Deus tem chamado você. E vamos cumprir com a missão de ser semelhantes a Jesus, fazer discípulos para Ele, edificar uns aos outros para a edificação da igreja e trabalhar para a volta dele. Amém? Vamos pensar nisso durante o ano. E durante esse ano, então, vamos colocar a nossa vida nos trilhos ou na mão de Deus para que Ele nos use. Amém? Vamos orar? Pai de amor, obrigado pela sua palavra que falou ao nosso coração e nos desafiou a avançar, a prosseguir e a alcançar o chamado celestial do Senhor para a nossa vida através de Jesus Cristo. Nos conduza pelo Teu Santo Espírito, nos dá sabedoria, nos dá direção e não nos deixe, meu Pai, nosso Pai Celestial, sem conhecimento, sem sabedoria e sem poder para poder viver a vida de Cristo. Ajuda-nos e nos conduza com todo o poder e sabedoria do Espírito Santo, com a plenitude da vida de Cristo, para teu louvor e glória. No nome de Jesus eu oro. Amém.